Bom dia a todos. Presumo que estejam a conseguir ouvir-me bem. Não é a primeira vez, é a segunda vez que eu me junto a este grupo e é a segunda vez que tenho uma grande alegria de partilhar a vossa madrugada. Aqui para mim já não é bem madrugada, já é um bocadinho manhã e agradeço também a vossa paciência e misericórdia, porque de facto daqui a pouco eu já tenho o meu primeiro compromisso do dia. Mas prometo, conforme foi dito, prometo que no sábado e no domingo isso já não acontecerá e eu já terei mais disponibilidade para estar aqui. Muito bem, nestes 4 dias gostaria de sugerir aos irmãos e ao grupo que se reúne de madrugada que possamos estudar um pouco, brevemente, talvez mais em jeito até de meditação do que de estudo, embora as duas coisas possam concorrer juntas, em 4 personagens da Bíblia. Eu sou uma daquelas pessoas que gosta das histórias da Bíblia. Acho que não só as crianças têm a beneficiar com as histórias da Bíblia, também os adultos, até porque a irmã White diz muito claramente que devemos ensinar as histórias da Bíblia às crianças, porque quando elas forem adultas vão perceber-lhe o significado, não é? Então a minha proposta é essa. Para com alguns personagens da Bíblia, vamos falar de um a cada dia. Claro que não vamos falar de todos os episódios da sua vida, mas vamos fazer aqui algumas pinceladas de alguns aspectos importantes da vida de cada um deles para percebermos se existe algum ensinamento, se existe algo que possamos tirar para nós de útil para a nossa vida. Se tiverem aí as vossas Bíblias, eu vou pedir para abrirem em Gênesis 37. Gênesis é o livro que será o estudo da Escola Sabatina no próximo trimestre e é um meu favoritíssimo da Sagrada Escritura. Gênesis 37, nós encontramos o relato bíblico já no tempo da família de Jacó. Já estamos, portanto, a aproximar-nos do fim do relato de Gênesis. E eu gostaria de ler alguns versículos, não todos, alguns versículos, a propósito da história de José, filho de Jacó, quando ele foi vendido por seus irmãos para o Egito. Portanto, acredito, uma história tremendamente, imensamente conhecida por todos. Gênesis 37, como eu disse, vou ler apenas alguns versículos e a minha proposta é ler esses versículos que destacam alguns aspectos dessa história mais alargada e depois fazer algum comentário para, se calhar, vermos uma perspectiva dessa história que, porventura, nunca pensámos ou nunca reparámos. Gênesis 37, no versículo 13, 37, 13 de Gênesis, diz assim: disse, pois, Israel, ou Jacó, a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora vai, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Sim, o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E alguém me dirá: ok, Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos que estavam cuidando do rebanho. Gostaria de ler isto de outra maneira. O que nós temos aqui é um pai que envia um filho ao encontro dos irmãos. Ou seja, é um pai que tem uma família, que tem muitos filhos e que pede a um dos irmãos, um irmão que aparece mais tarde em cena, porque José era o penúltimo filho de Jacó. Há um pai que pede a esse filho, que entra mais tarde em cena, para ir junto dos irmãos para ver como eles estavam. O pai envia o filho para junto dos irmãos. E se calhar colocado desta forma, o grupo aqui, os irmãos aqui, já estão a ver esta história de outra forma. Porquê? Porque toda a história da Bíblia, além do relato da desgraça humana, é a história também de um pai que enviou um filho para ver como estavam os irmãos. Havia um rebanho que estava longe, que estava afastado, e um pai, que é o próprio Deus, não é? Chamou um filho, que é o próprio Jesus, e que lhes disse: vou enviar-te aos meus outros filhos, para veres como está o rebanho e para me trazeres notícia. Portanto, José foi um enviado de Jacó para ir, no fundo, cuidar dos irmãos, ver como estavam a passar. Exatamente o mesmo que Deus Pai fez com Deus Filho. Enviou ao seu rebanho
para ver como eles estavam. Versículo 18, nós vamos saltar aqui alguns pontos da história. Versículo 18, 37 a 18 de Gênesis. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Ou seja, José vai lá para servir os irmãos, para ver como eles estavam, e quando chega lá, eles conspiraram para o matar. Não foi exatamente isto que nós fizemos a Jesus quando ele chegou aqui. Jesus veio para ver como nós estávamos, veio para ver como estava o rebanho também. No fundo, o que nós fizemos foi conspirar para o matar. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas e diremos: uma fera o comeu e veremos o que será dos seus sonhos. Portanto, aquilo que eles queriam fazer era acabar com ele, porque entendiam que este filho mais novo, que apareceu mais tarde na família, era uma ameaça para eles, para as suas intenções, para os seus propósitos, para aquilo que era a sua vontade. Não foi isto que nós fizemos a Jesus quando ele chegou aqui também, não foi isto que a Igreja fez com Jesus quando ele chegou aqui, sentiu-se ameaçada com a sua presença e conspirou para tirar a sua vida, mas de facto não foi a Igreja que tirou a vida a Jesus. Então vamos continuar aqui na história. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas eram primos, okay, dos filhos de Jacó. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendámo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, da nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Então o que é que a família faz? A família queria matar José, queria acabar com a vida dele, mas achou que não o devia fazer, por ser um irmão da própria família, mas ainda assim queriam livrar-se dele. Então o que fizeram? Entregaram José a estranhos, a estrangeiros. Ainda era uma família, mas já mais afastada, e decidiram entregar José a esses estrangeiros que passavam para o levar para uma outra terra. Digam lá se não foi exatamente isto que nós fizemos a Jesus também. Os judeus, de acordo com as suas leis, não podiam tirar a vida a Jesus, mas não desistiram da sua intenção de acabar com ele, de o matar. Então o que fizeram? Entregaram a estranhos, entregaram-no aos romanos e incentivaram os romanos a levá-lo para longe, neste caso, a levá-lo para a sepultura, ou seja, a tirar-lhe a vida. Avançando ainda um bocadinho mais na história, nós vamos encontrar José no Egito, já como servo na casa de Potifar. Então, em Gênesis 39 e no versículo 7, o que é que nós lemos aqui? Diz assim: e aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nestes anos, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que acontece aqui? O que acontece aqui é que José sofre uma tentação para cometer um grave pecado. Alguém que vivia na casa onde José estava, onde ele era um servo, onde ele foi para agir como servo, alguém o tentou a fazer algo que iria contra a vontade do Deus que José servia. E José tem aqui uma alternativa. Ou vai ceder, mas cedendo estaria a cometer um grave pecado, ou então manter-se-ia firme, independentemente das consequências. E nós sabemos que José fugiu daquela situação, ou melhor, José fugiu da situação de cair no erro, embora ele pudesse sofrer consequências que podiam ir até perder a sua vida, ele decidiu ser fiel a Deus e não pecar contra Deus. Não foi isto que aconteceu com Jesus enquanto ele esteve aqui. Não foi isto que aconteceu, muitas tentações que lhe apareceram pelo caminho para ele ser infiel ao seu pai, e ele sempre decidiu sofrer as consequências, fossem elas quais fossem, mas manter-se fiel, mas manter-se puro.
mas manter-se incontaminado, que José acaba, a história de José acaba por ser um tipo também da história de Jesus que viria depois séculos mais tarde. No versículo 19, 39, 19, diz que aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, portanto fez uma difamação, ela fez uma acusação falsa contra José, contou uma história que não era verdadeira para incriminar José, e o senhor Potifar ouviu isso mesmo. Não foi isto que aconteceu com Jesus? É ou não é verdade que Jesus foi difamado pelos líderes da igreja, que contaram aos líderes romanos uma história falsa acerca de Jesus, que ele era uma ameaça para o reino, que ele era uma ameaça para o império, que ele conspirava contra as leis dos judeus. Na verdade, Jesus não tinha muita consideração pelas leis inventadas pelos judeus, mas pelas leis divinas que os judeus tinham, era uma acusação falsa contra Jesus. Ora, exatamente o que estava a acontecer aqui com José. No versículo 20, 39, 20, o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e estava ali na casa do cárcere. Ou seja, José foi levado para a prisão por causa da sua fidelidade. Não havia nenhuma culpa em José. A culpa, entre aspas, que ele tinha era não ceder ao pecado, não ceder ao erro, manter-se fiel. E essa é uma boa culpa de ter, como é evidente. E por essa razão ele foi lançado na prisão. Ele foi preso como resultado de uma conspiração, de uma mentira, de uma falsa acusação por parte da mulher de Potifar. E, portanto, por causa de uma falsa acusação e de uma conspiração da Igreja, Jesus também foi entregue ao poder romano para ser preso. O versículo 21, 39, 21, a Bíblia tem esta característica: no meio dos problemas, a Bíblia apresenta sempre uma esperança e sempre uma solução. Versículo 21 do capítulo 39. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. É ou não é verdade que o pai estava com o filho aqui, estendendo sobre ele a sua bondade também, acompanhando até ao último momento, apenas separando-se dele naquele momento em que Cristo assumiu os pecados do mundo. De resto, o Pai sempre esteve com ele. De resto, Cristo sempre fez a vontade do Pai. Os irmãos conseguem perceber aqui os paralelos desta história, conseguem ver como a história de José já apontava para aquilo que viria a ser a história de Jesus aqui na Terra. Bom, entretanto, a vida de José no Egito sofre uma mudança gigantesca. Ele chegou lá como escravo, depois passou a servo, depois passou a prisioneiro, e de prisioneiro ele passou a ministro do faraó. Abaixo do grande monarca egípcio não havia ninguém com mais responsabilidade e mais importante no reino do que José. E José é o agente divino para auxiliar o Egito a recolher provisões para se preparar para o tempo de fome que viria mais tarde. Sabemos que houve 7 anos de fartura, em que José foi, como disse, o instrumento divino para que o Egito se preparasse para depois os 7 anos de fome que viria. Mas não apenas o Egito foi beneficiado com esse trabalho, com esse ministério de José. Porquê? Porque quando veio a fome, as nações vizinhas foram ao Egito para comprar mantimentos, porque não tinham, e o Egito tinha com fartura e abundância. Uma das famílias que precisou ir ao Egito foi justamente a família de José, que o julgava morto, havia já muitos anos, e que José nunca mais tinha recebido novidade alguma da parte dele. Os irmãos já sabem que da primeira vez José não se revelou aos seus irmãos, mandou-os de volta, ficou com um irmão preso, e depois, quando os irmãos regressam com Benjamim, com o irmão mais novo, finalmente José não aguenta mais e decide revelar-se aos irmãos. Vamos ler um bocadinho acerca desse episódio. Gênesis 41, peço desculpa, 45, Gênesis capítulo 45, e a partir do versículo 1, diz: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui todo o homem.
E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E José disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse novamente: Eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Ou seja, José aqui agora encontra-se numa posição de superioridade em relação aos seus irmãos. O que é que acontece? No coração dos irmãos, no coração de Jacó, para aquela família, José estava como morto. Estava morto, tinha sido vendido, tinha sido levado como escravo, nunca mais o veriam, nunca mais ouviriam falar dele, provavelmente ele iria morrer numa masmorra qualquer, ia morrer debaixo de um chicote de um senhor qualquer, nunca mais ouviriam falar dele. Mas de repente, como que José ressuscita diante deles, aparece novamente quando eles não estavam à espera. Não foi isso que aconteceu com Jesus também. Jesus não desapareceu durante 3 dias. Jesus não estava morto durante 3 dias. E lembrem-se que durante o ministério de Jesus, os discípulos não perceberam muito bem que Jesus iria morrer, que Jesus iria ressuscitar ao fim de 3 dias. Eles não estavam exatamente conscientes daquilo que iria acontecer e ficaram pasmos quando de facto Jesus ressuscitou. Tanto assim ficaram que um dos discípulos até disse: Eu só acredito se conseguir ver com os meus próprios olhos ou tocar nas suas mãos. Portanto, ficaram também pasmos com aquilo que estava a acontecer. Exatamente como aconteceu com os irmãos de José quando perceberam que ele tinha, entre aspas, ressuscitado ali diante deles. Claro que, na prática, literalmente, ele não tinha ressuscitado, não é? Mas para os irmãos de José, era como se assim tivesse acontecido, porque já o julgavam desaparecido para sempre, eventualmente morto. E José tem aqui uma oportunidade para se vingar dos seus irmãos. José tem uma oportunidade para dizer: Vós quisestes vender-me, vós quisestes fazer isso contra mim, agora eu estou numa posição em que tenho o poder até de vos matar. Foi isso que José fez? Foi essa a decisão que ele tomou? Ou decidiu lançar sobre eles um manto de misericórdia, um manto de graça, e preferiu, em vez de vingar-se contra aqueles que o mataram, contra aqueles que o venderam e que o enviaram para uma possível morte, ou no mínimo para uma escravidão no resto da vida, em vez de se vingar deles, José decidiu reuni-los novamente como família e lidar com eles como se eles fossem e eram irmãos deles, uma família reunida. Não é isso que Jesus veio aqui fazer? É ou não é verdade que Jesus veio para perdoar a sua família pelo mal que lhe fizeram? É ou não é verdade que o objetivo de Jesus é voltar a reunir toda a sua família? É verdade que o Senhor vai se vingar. Com certeza, minha é a vingança, diz o próprio Deus. Mas qual é o principal objetivo? É Deus se vingar destruindo os seus opositores? Não. Esse, de acordo com Isaías, é o ato estranho de Deus. Agora, o ato normal e o ato regular de Deus, qual é? Estender a sua graça, estender a sua misericórdia, perdoar aqueles que lhe fizeram mal e voltar a reuni-los novamente como família. Tal e qual aquilo que estamos a ver aqui da história de José. Contudo, eu acredito que esta história nos mostra ainda algo bastante mais importante que, além daquilo que já vimos, eu gostaria de deixar para a reflexão dos irmãos nesta manhã ou nesta madrugada. No versículo 40, ainda no capítulo 45, naquele diálogo que José tem com os irmãos, quando ele se mostra, quando ele se revela e descobre aos irmãos, tem aqui uma frase bastante importante, que é o quê? Diz assim: agora pois, versículo 5, 45, 5 de Gênesis. Agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. O que ele está a dizer aos irmãos é: não fiquem a lamentar por isso. Não vamos passar agora aqui a vida em lamentação, em comiseração, por vocês me terem vendido para cá. Porquê? Vejam o resto do versículo 5. Porque, para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Versículo 8, 45, 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Parece um pouco estranho. Então não foram os irmãos de José que o venderam para ir para lá?
O que José está a dizer é, vamos ver aqui o quadro mais alargado. Não foram apenas e só vocês que me venderam a uma caravana de ismaelitas e que me trouxeram para aqui. Deus conduziu isto desta maneira. Deus permitiu que eu viesse para cá. Deus me enviou para cá. E ele apresenta a razão. Para a conservação da vida. Porquê? Porque José foi o ministro apontado por Faraó, depois de revelar o sonho, foi o ministro apontado por Faraó para dirigir o processo de produção de alimentos durante o tempo da fartura, que permitiu depois ao Egito e às nações vizinhas conservarem a vida, sobreviverem durante os anos de fome. E essas nações vizinhas, e este é um ponto fundamental, incluía a família de Jacó, os seus próprios irmãos. Portanto, o que José está a dizer é: Deus me enviou para cá até para garantir a sobrevivência da nossa própria família. E agora querem ver um outro ponto? Se quiserem, eu posso citar de memória e os irmãos vão apenas refletir. Quando nós vamos ler, logo no início do livro de Mateus, a genealogia, a partir da qual surge o Messias, surge a pessoa de Jesus, nós vemos que no versículo 3 do capítulo 1 de Mateus, diz que, aliás, vamos ler Mateus 1, 2 e 3. Mateus 1, versículo 2 e 3. Diz que Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou Jacó. Jacó, pai de José e pai dos seus irmãos. Depois Jacó gerou a Judá, um dos irmãos de José, que estava lá nesta cena, e depois Judá gerou Pérez, e Pérez gerou Esrom, por aí fora. E nessa linhagem, na sequência, no versículo 16, depois vamos ver que surge Jesus 37 gerações depois de Judá, irmão de José. Então acompanhem comigo. Se Deus permitiu e se Deus enviou que José fosse para o Egito para a conservação da vida, para garantir a sobrevivência do Egito e das nações vizinhas, se uma dessas nações vizinhas era a família de José, a família de Jacó. Se nessa família nós temos Judá, o próprio Jacó, desde logo, não é? E Judá também, que foram antecessores da linhagem que viria a dar o Messias, então na prática, Deus permitiu que José fosse para o Egito também para garantir e para proteger o plano da salvação. Porque era daquela linhagem que viria o Messias. E os irmãos dirão, bom, mas se aquela linhagem fosse interrompida, Deus teria outro plano. Claro, Abel foi interrompido e Deus teve outro plano que foi Sete, logo no início. Mas foi assim que as coisas aconteceram. Ou seja, a presença de José no Egito, garantindo e conservando a vida daquelas nações vizinhas, incluindo a sua própria família, permitiu garantir e proteger a linhagem da qual viria o próprio Messias. Ou seja, a ida de José para o Egito tem também aqui uma intenção no âmbito do plano da salvação. Fazendo uma conclusão final e uma aplicação prática, gostaria de dizer e sugerir aos irmãos que José foi enviado para o Egito também por nossa causa, que vivemos ainda nos dias de hoje. Porquê? Porque nós somos, o mundo inteiro, e nós somos hoje, beneficiários favorecidos pelo plano da salvação. Plano da salvação esse que foi garantido e que foi protegido com a ida de José para o Egito, em que ele dirigiu essa produção e conservação e armazenamento, de alimentos para garantir a manutenção da vida da sua própria família, da linhagem a partir da qual viria Messias. Messias que é o personagem central e mais importante de todos, com certeza, no âmbito do plano da salvação, do qual nós também somos os beneficiários. Portanto, não apenas, mas também José foi enviado para o Egito. O Senhor permitiu isso para proteger o plano da salvação, para nos beneficiar a cada um de nós. Portanto, nesta história toda, nós vemos que o personagem central não é José, não são os seus irmãos. O personagem central, como em todas as histórias da Bíblia, é o próprio Jesus. É só ir lá buscar os detalhes e perceber como até ao dia de hoje nós somos beneficiados, nós somos abençoados e favorecidos por Deus pelo ministério deste antigo escravo e agora ministro José lá no Egito. Vamos então, se pudermos curvar a cabeça. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos pela oportunidade e o tempo que passamos aqui pela manhã, pela presença de cada um, das suas famílias. Te pedimos que a mensagem possa ter sido útil e que sirva para a edificação espiritual de cada um. Concede-nos
Um bom dia na tua presença, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe a saber perceber nas histórias da Bíblia onde está, porque está sempre, a pessoa de Jesus para nos favorecer, para nos abençoar, para nos dar a salvação, para nos dar a conservação da vida, não apenas nesta terra, mas também na terra futura que virá. Que Deus abençoe cada um de vós nesta manhã, neste dia, e se não intervir mais, nos encontraremos amanhã para falarmos de um outro personagem da Bíblia que certamente também nos irá inspirar. Um bom dia e um abraço para todos.